E hoje eu vou contar uma parábola para vocês que ela não é muito conhecida. Ela não é muito conhecida, que é o rico insensato. Então vamos lá. Essa parábola que eu vou ler para você, é bom que você acompanhe também, depois você releia novamente. Ela está em Lucas, capítulo 12, versículo do 13 ao 21. Então Jesus Cristo ele fala, olha, a vida de uma pessoa ela não consiste nos bens que ela tem. Em seguida, depois que Jesus Cristo ele fala isso para esse homem que veio procurar ele, para falar assim, Jesus, intervenha entre eu e o meu irmão a respeito de uma herança, aí Jesus Cristo faz esse alerta e Jesus Cristo conta uma parábola, que é sobre o rico insensato. Jesus Cristo ele diz assim no versículo 16. Então Jesus lhe contou esta parábola. A terra de certo homem rico produziu muito. Ele pensou consigo mesmo, o que vou fazer? Eu não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse, já sei o que eu vou fazer. Eu vou derrubar o meu celeiro e construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo, você tem grande quantidade de bens, armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse, insensato, esta mesma noite a sua vida será exigida. Então quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Ponto. Então vamos lá. Essa é a parábola do rico insensato. Jesus Cristo ele está contando aqui que um homem rico, ele conta uma parábola que um homem rico, ele tendo colhido uma grande colheita, presta atenção nisso. Jesus Cristo conta que um homem rico, colhendo uma grande colheita que ele teve ali no plantio dele, ele decide, ele repara que ele não tem aonde guardar toda aquela colheita que ele vai ter. Então, o que acontece? Ele decide construir celeiros maiores para armazenar a sua riqueza. E esse mesmo homem, ele planeja viver de uma forma confortável e despreocupada. Isso é o que esse homem tem na cabeça dele. Jesus Cristo está contando a parábola a respeito desse homem. Só que o que acontece? Acontece que o homem tem esses planos, mas de repente, Deus chama esse homem de insensato. O que é uma pessoa insensata? É uma pessoa que não pensa antes de agir. É uma pessoa que não pensa antes de falar. É uma pessoa insensata. Deus chama esse homem de insensata. Por quê? Porque naquela mesma noite Deus vai pegar a vida daquele homem novamente. Olha isso. Deus vai exigir a vida daquele homem novamente. Em outras palavras, naquela noite esse homem irá morrer. E Jesus Cristo ele termina dizendo o seguinte: assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Então, o homem que acumulou vários tesouros, várias riquezas, ele guardou para si mesmo, ele era um homem muito rico, rico de bens, mas ele não era rico no relacionamento com Deus. E naquele mesma noite, o que acontece? Deus toma a vida desse homem. Então vamos lá. O que Jesus Cristo ele quer falar aqui? Quando uma pessoa lê essa parábola de Jesus, muitas pessoas elas entendem essa passagem como se fosse um aviso contra a riqueza. Como se Deus tivesse raiva das pessoas ricas. Como se Deus não gostasse que você fosse uma pessoa rica. Tem muitas pessoas que entendem dessa forma. Mas deixa eu te falar, isso é uma interpretação limitada.
é uma interpretação equivocada. E eu vou te explicar por quê. Essa parábola é bem mais profunda do que isso. Jesus ele não está simplesmente falando a respeito de uma pessoa rica. Então o que acontece? A verdadeira mensagem que Jesus está falando aqui não é sobre você ter bens materiais, que isso seja errado na sua vida. Não é sobre isso. Jesus ele está falando aqui que é a forma como nós usamos e como nós nos relacionamos com os nossos bens. É esse que é o problema. Não é a quantidade de dinheiro que você tem que importa para Deus. Se você tem muito ou se você tem pouco. Então, quando Jesus Cristo está falando aqui a respeito de um homem que ele teve uma grande colheita, aquele homem era muito rico. Mas não é por isso que Deus chama ele de insensato. Presta atenção aqui. Não é por isso que Deus chama ele de insensato. Não é porque ele é rico. É porque é a forma com que ele trata a riqueza dele. Você vai ouvir por aí algumas pessoas falando que o dinheiro, ele é a raiz de todos os males. E não é. Não é. O dinheiro, ele não é a raiz de todos os males que acontecem nesse mundo. Jesus, ele não é contra a riqueza. Pelo contrário, Jesus, ele conta uma parábola, que é a parábola dos talentos. Se você já não escutou falando aqui, se você já não ouviu, depois você vai ler, onde Jesus explica sobre isso. Se você recebe de Deus talentos, se você recebe tudo, as coisas que vêm de Deus. Então, se você é uma pessoa que recebe talentos e você não multiplica esses talentos, se tudo aquilo que você recebe na sua mão, você não produz nada com isso, o que acontece? Jesus Cristo ele diz que o pouco que tem lhe será tirado e vai passar para quem tem mais. Parábola dos talentos. Então Jesus Cristo ele não é contra a riqueza. Tem um homem chamado José de Arimateia. Quando Jesus Cristo foi crucificado, José de Arimateia, ele era um homem muito influente, rico. E ele foi até Pôncio Pilatos e pediu para Pôncio Pilatos liberar o corpo de Jesus para poder sepultar. Pôncio Pilatos ele liberou o corpo, então José de Arimateia levou o corpo de Jesus e sepultaram Jesus Cristo. Esse José de Arimateia, ele era muito rico. E Jesus nunca condenou a riqueza de José de Arimateia. Por quê? Porque o coração de José de Arimateia não estava envolvido no dinheiro. Vendo por outro lado, tem uma outra passagem onde Jesus Cristo fala de um jovem rico. Jesus Cristo estava andando na praia e de repente vem um rapaz correndo e falando: eu vou seguir você, Jesus. Eu quero seguir você. E aí Jesus Cristo já fala para ele: então, larga tudo que você tem e me segue. O que foi que aconteceu? Esse rapaz, esse jovem rico, ele resolveu não seguir Jesus. Ele resolveu ficar com os bens dele. E por que Jesus falou isso para esse jovem rico e ele não falava nada para José de Arimateia? Porque José de Arimateia, ele não estava com o coração no dinheiro. Já o jovem rico, não. O coração dele estava voltado para o dinheiro. Então, o que acontece? O dinheiro, ele não é o mal. Ele não é a raiz de todos os males. A palavra de Deus, ela diz o seguinte: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Entende isso? O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Tanto é, presta atenção nisso, presta atenção. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males.
Quando eu penso na situação do jovem rico, imagina essa cena. Imagine você diante de Jesus, você tendo a oportunidade de seguir o Filho de Deus, de seguir o Salvador do mundo, de seguir, de andar com Ele. O jovem rico, ele perdeu a oportunidade de ser o 13º discípulo de Jesus. Foram 12, ele poderia ter sido o 13º. Ele não quis. Agora você imagina Jesus falando para ele, então me segue. O jovem rico, ele vira as costas e ele vai andando e vai embora. Ele não quer andar com Jesus. Por quê? Porque o coração dele, o Senhor dele não era Jesus. O Senhor dele não era Deus. Era Mamon, que é o Deus do dinheiro. Então o coração dele estava voltado para o dinheiro. E o que Jesus está falando aqui nessa parábola? Jesus está falando que o homem rico, quando Deus chama o homem rico de insensato, ele não é insensato por ser rico, mas por ele ter uma visão egoísta. Ele só pensava nele, olha aqui. Ele ainda diz assim. Vamos lá. Então Jesus lhe contou essa parábola. A terra de certo homem rico produziu muito. Ele pensou consigo mesmo: o que eu vou fazer? Eu não tenho onde armazenar minha colheita. Sabe o que é isso? Quando uma pessoa está focada com o coração dela, por exemplo, no dinheiro, esse homem aqui ele está tendo uma falsa ilusão. Falsa ilusão o que, William? De segurança na vida dele. O que eu estou te falando aqui vai fazer tanto sentido na sua cabeça que você vai ver que talvez, e muito provavelmente, você viva isso daqui. Só que talvez você não perceba. Que é colocando a sua segurança em ilusões que você mesmo cria, em relação ao trabalho, em relação à pessoa que mora com você. Não, eu sou feliz porque eu estou com fulano. Então quer dizer que você está depositando a sua felicidade nas mãos de alguém? Você acredita que a segurança da sua vida, o alimento que você come, é por causa da força do seu braço, é por causa do seu trabalho. Tem muitas pessoas que vivem acreditando que as coisas que elas conseguem é pela sua própria força. Jesus Cristo ele está dizendo aqui a respeito disso. Então vamos lá, deixa eu continuar. Então esse homem ele está tendo uma ilusão sobre segurança. Então disse: já sei o que eu vou fazer. Eu vou derrubar os meus celeiros e construir outros, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. Olha isso. E direi para mim mesmo. O que isso significa? Ele está falando a respeito do ego. Ego. William, o que é o ego? O ego é algo que você acredita ser você, mas não é. É como se fosse um falso eu. Esse homem, ele acredita, ele ainda diz assim: eu direi para mim mesmo, você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. É quando ele sente segurança nele mesmo. Eu sou o meu Senhor. Tudo aquilo que eu tenho é por minha causa, é pelo meu trabalho. Eu digo para mim mesmo: cara, eu sou bom. Eu sou bom. Sabe quando às vezes você é uma pessoa que recebe um talento de Deus? Não estou nem falando aqui a respeito de dinheiro agora. Você recebe às vezes um talento de Deus. Só que você não entende que é Deus que te deu esse talento. As coisas elas vêm de Deus. E muitas pessoas não reconhecem isso. Você pode observar, por exemplo, às vezes os cantores. Eles falam que acreditam em Deus, mas eles vivem, não todos, alguns, fazendo música que incentiva as outras pessoas a beberem, a se drogarem, a cair na prostituição, mas eles se dizem cristãos. Eles receberam, presta atenção, eles receberam um dom de Deus. Quando você recebe um dom de Deus, para que é?
tudo é para a honra e glória dele. Aí a pessoa, ela resolve ajudar Satanás. Tem dois reinos. Esse planeta aqui, ele pertence ao reino de Satanás. O reino de Deus, ele precisa ser ativado onde? Dentro de cada ser humano. A partir do momento que você aceita Jesus como seu Salvador. Então, o reino de Deus, ele passa a habitar dentro de você. Você recebe um selo. Um selo. A palavra de Deus fala isso. Que selo que é esse? O Espírito Santo de Deus. Você recebe uma marca de Deus, que é o Espírito Santo. Isso está escrito na palavra, é isso que eu estou te falando, tá? Então, o que acontece? Acontece que, voltando aqui, para eu também não me alongar muito a respeito disso, voltando aqui para a parábola de Jesus Cristo, você vai perceber que muitas pessoas, elas têm esse ego inflado. Tudo que eu tenho na minha vida é por minha causa. Ela não reconhece Deus na vida dela. Você entende isso que eu estou dizendo? Só um minutinho. Então esse homem aqui, você pode perceber que ele fez planos para o futuro. Ele tem posses. Só que ele ainda não percebeu que tudo poderia ser tirado dele de repente. O que Jesus Cristo está falando aqui nessa parábola? Imagine você fazendo planos para o seu futuro. Não que você não deva fazer planos para o seu futuro, mas você deve confiar em Deus e viver o dia de hoje. Jesus Cristo, ele diz para a gente não ficar ansioso pelo dia de amanhã. O dia de amanhã, ele já tem o próprio mal. Ele já tem o próprio mal. E você precisa viver o quê? Nós precisamos viver o hoje. Nós precisamos viver o agora. Qual é o momento mais importante que você teve na sua vida? O momento mais importante na sua vida é esse agora que você está falando comigo. Não, William, foi o nascimento do meu filho. Isso já aconteceu. Isso faz parte do passado. Nesse exato momento, a coisa mais importante que você tem na sua vida sou eu aqui falando com você. E na minha vida é você. É o momento mais importante que nós temos na nossa vida, é esse agora. Por exemplo, já passou, olha, acabei de falar com você, já não existe mais aquilo que eu acabei de falar. O momento já foi, acabou de falar. Falei isso ainda há uns segundos atrás, já foi. Aquilo já faz parte de algo que eu não estou vivendo aqui agora. É a mesma coisa que acontece com a vida de todas as pessoas. Só que quando você não entende isso, você deixa de viver a sua vida para viver lá no futuro, com ansiedade, ou quando não, no passado, vivendo com depressão. Não é assim? O futuro te deixa ansiosa, o passado te deixa depressiva. E isso não é doença contagiosa. Tudo isso é causado pela sua mente. O que é essa ansiedade? Falta de confiança em Deus. William, eu não aceito isso que você está falando. Eu só estou falando para te ajudar. Falta de confiança em Deus, porque Jesus ele fala sobre isso. Não fique ansioso, não. Confia. Quando Jesus Cristo ele manda, já que eu falei aqui a respeito de quando Jesus Cristo envia os 12 discípulos, na primeira vez que eles vão espalhar a mensagem do reino, Jesus Cristo fala para eles não levarem nada. Nem roupa, nem comida, nem bolsa, não leve nada. Por que isso? Confiança. Mas como é que eu vou comer? Não pensa. Onde é que eu vou dormir? Não pensa, só confia. O que é que eu vou vestir? Confia, só vai. Você está indo numa missão. O que acontece? Presta atenção nisso. Por que a maior parte das pessoas não confiam em Deus? Porque elas não estão na missão. Elas não estão vivendo o seu propósito. Elas não estão vivendo aquilo que elas foram chamadas para viver. Você entende isso? A maioria não está vivendo isso.
Sabe o que acontece? Voltando aqui para a parábola. Esse homem aqui, ele está focado em acumular riquezas. Então, o coração dele, ele quer simplesmente encher o celeiro dele de riquezas. Ele esqueceu de ajudar as outras pessoas, ele esqueceu de fazer o bem, ele esqueceu. Tudo aquilo que ele recebe, toda a riqueza, todo o ouro, todo o dinheiro que ele vai acumulando, ele quer guardar para sua própria segurança. O problema não é você ser rico. O problema é onde é que está o seu coração. Porque onde estiver o seu coração, ali estará o seu tesouro. O tesouro desse homem aqui é o quê? É o dinheiro. O dinheiro. Só que tem pessoas, às vezes, que falam, William, essa parábola aí, ela não se encaixa para mim. Encaixa não? Então vamos lá. Às vezes, você não tem o dinheiro que esse homem tem, mas o seu coração está voltado para o seu time de futebol. Você dá mais valor para o time de futebol do que para a sua família, do que para Deus. Às vezes, um relacionamento problemático que você vive, você esqueceu de Deus, mas você dá mais valor para esse seu sofrimento. Você está entendendo? Tem pessoas, às vezes, que elas dão mais valor, o coração dela está voltado para o trabalho. Tudo que ela faz é porque eu quero subir de carreira, eu quero subir de carreira, eu quero subir. Nada mais na mente dela frutifica, a não ser o foco da promoção. O foco da promoção. Onde está o seu coração, ali está o seu tesouro. Qual é o tesouro que uma pessoa tem que ter na vida dela? Qual é o tesouro que uma pessoa tem que ter na vida dela? Tá travando a live aí? Calma aí. Estava travando. Não, eu mudei de internet aqui porque estava muito ruim aqui. Voltou, agora ficou bom. Então, qual é o tesouro que você tem que ter na sua vida? O que é que Deus fala? Qual é a sua prioridade? O que é que nós devemos fazer? Em primeiro lugar na nossa vida, amar a Deus sobre todas as coisas. Você vai ver que às vezes você não é tipo esse homem aqui, olha, que é rico. O problema dele é o coração dele que está focado no dinheiro. Às vezes a sua vida é focada na pornografia. Às vezes a sua vida é focada na prostituição. A sua vida às vezes é focada no sexo. Às vezes a sua vida é focada na carência. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Onde é que está o seu coração nesse exato momento? Às vezes você tem um filho que faz com que você tire. Às vezes o filho ele tem tantos problemas, né? Às vezes é envolvido com droga, é envolvido com tantas coisas, que você tira o seu foco de Deus e você só foca esse problema na sua vida. O seu coração está voltado para o seu filho. Aí Jesus Cristo fala assim, se você amar o seu filho mais do que ama a mim, você não é digno de mim. Você ama seu esposo mais do que a mim, você ama o seu trabalho mais do que a mim, você não é digna de mim, não é digno de mim. Você compreende isso que eu estou dizendo? Você entende isso que eu estou dizendo? Onde é que está o seu coração? Amar a Deus sobre todas as coisas. Então vamos lá. Essa parábola do rico insensato, ele traz algumas lições para a gente. Como, por exemplo, esse homem, ele acreditava que as suas riquezas, ele poderia garantir a sua segurança, a sua felicidade. Você pode perceber que, às vezes, no nosso dia a dia, essa parábola, ela reflete muito o que acontece no nosso dia a dia. Como, por exemplo, aquilo que nós acreditamos a respeito de acumular bens, é como se fosse um sinônimo de sucesso. Não é assim? Quanto mais dinheiro você tem, melhor as pessoas vão te olhar. Quanto
mais carros, mais caro for o carro, o que acontece? As pessoas vão te respeitar mais. Por quê? Porque você atingiu o sucesso. Então, essa palavra sucesso, ela é instalada tanto na mente do homem quanto da mulher desde criança. Para você ter uma vida boa, você precisa ter sucesso. Só que as pessoas, elas esquecem de te explicar o que significa sucesso. Então, por exemplo, para o homem, a maioria dos homens, o que é sucesso? A maioria dos homens acredita que ter sucesso é você ganhar muito dinheiro. Por quê? Porque o dinheiro ele te dá poder. E com o poder você consegue muitas mulheres. Então, na cabeça de boa parte dos homens, dinheiro para trazer poder, para trazer mulheres. O que é colocado na cabeça das mulheres? É colocado na cabeça das mulheres que ela vai encontrar esse príncipe. Sucesso é você ter um relacionamento bom com um desses homens que eu acabei de falar. Um homem que te mantenha da melhor forma possível, dê as coisas para você da melhor forma possível, você tenha uma família, que seja um homem bom. Então, essa é uma coisa, é um sucesso. E se você tiver um trabalho também como mulher e tal, então eu alcancei o sucesso. Deixa eu te falar uma coisa. Sucesso não tem nada a ver com dinheiro. Sucesso tem a ver com aquilo que você foi chamado. Chamado por quem, William? Por Deus. Presta atenção. Sucesso tem a ver com aquilo que você nasceu para fazer. Se não, Jesus Cristo não teria tido sucesso naquilo que ele veio fazer. O que é que Jesus Cristo veio fazer? Salvar o homem do pecado, resgatar o homem. E o que tinha que acontecer com ele? Se entregar que nem um cordeiro, o cordeiro de Deus, para um sacrifício. Não era isso? E foi isso que ele fez. Só que quando você olha com os olhos humanos, ele foi chicoteado, ele foi crucificado. Aí você fala, ele não teve sucesso. Como não? Ele fez aquilo que ele nasceu para fazer. Talvez hoje em dia na sua vida você esteja buscando coisas que não tem nada a ver com aquilo que Deus te chamou. É por isso que às vezes você vive infeliz, porque você faz coisas, se relaciona com pessoas que não faz parte do propósito de Deus. Às vezes você está vivendo tipo esse homem aqui, olha, pela força do seu braço. Nos seus relacionamentos você não pede para Deus te trazer um homem, uma mulher que realmente seja da vontade de Deus. Não, você está fazendo com seus olhos. Você sai, aí você vê uma pessoa que te atrai e você traz para a sua vida. Depois de um tempo está sofrendo e não sabe por que é. Porque são os seus planos. É a força do seu braço. Tipo esse homem rico. Você está entendendo que não é a riqueza que atrapalha a vida de uma pessoa? Você está vendo que não é a riqueza que Deus não gosta? Deus não gosta de você ser uma pessoa insensata. Olha, você vai perceber que às vezes colocam na sua mente que você ter sucesso é você ter muito dinheiro. Mas muitas pessoas, elas vão viver aqui nesse planeta e elas não vão ter dinheiro. E nem por isso elas não cumpriram o seu chamado. São duas coisas completamente diferentes. Então, nessa parábola de Jesus Cristo, ele está mostrando que essa pessoa que tem, ela não ajudou os outros e ela não fez o bem para ninguém. Por quê? Porque na cabeça dela, ele tem a mesma coisa que a boa parte das pessoas tem hoje em dia. Sucesso, fama. O que é sucesso? Ter dinheiro, ter carro, ter mulher, ter mansão. Presta atenção, vou repetir. Sucesso é você cumprir aquilo que você foi chamado para fazer aqui nesse planeta. As pessoas, elas têm que entender que tudo aqui nesse planeta, tudo,
A nossa vida, ela é cheia de incertezas. Quando você pensa a respeito, esse homem aqui, ele estava buscando o quê? Por que ele acumulava bens? Ele buscava segurança e felicidade. Não é isso que nós falamos? Só que o que na realidade, sabe o que acontece? A vida ela é cheia de incertezas. A segurança, a verdadeira segurança que nós temos que ter na nossa vida, ela não vem das coisas materiais. Os valores que nós temos que ter na nossa vida é sobre coisas espirituais. Por quê? Porque tudo aqui nesse planeta morre. Você já observou que tudo morre? William, por que tudo aqui nesse planeta morre? Porque esse planeta, ele é amaldiçoado por Deus. A partir do momento que o homem pecou, que Adão pecou, o homem pecou, Deus amaldiçoou esse planeta. Quando o homem peca, ele vai fazer as coisas do jeito dele. Ele foi expulso do paraíso e o que acontece? Ele começa a viver do jeito dele. Ele se afasta de Deus. Jesus Cristo fala nessa parábola aqui, a verdadeira segurança não estão nas coisas materiais. Não está no seu carro, não está na sua casa, não está nada disso. Os nossos valores, eles devem ser naquilo que Deus falou. Onde é que está a sua segurança a respeito do seu alimento? Você sabe o que foi que aconteceu quando Moisés libertou o povo do Egito? Que eles foram para o deserto? O que foi que Deus falou para essas pessoas? Eu vou mandar maná do céu. Para quem não sabe o que é maná, é como se fosse um pão, tá? É como se fosse um pão. Caía do céu. Sabe o que Deus fala para essas pessoas? Vocês só vão pegar aquilo que é para vocês se alimentarem durante o dia. Não precisa pensar no dia de amanhã, não. No outro dia eu vou mandar de novo. Confia. Confia, faça a sua parte, faça aquilo que eu estou dizendo e confia. Não precisa você ficar ansiosa pensando no futuro, do que vai acontecer. Esse homem aqui, olha, ele guardou as coisas. Só que ele não sabia, e ele nem pensou nisso, que aquilo que pode acontecer comigo, pode acontecer contigo a qualquer momento. Que é o quê? Deus pedir a sua vida hoje. Tem gente que não entende o que é a vida. Por exemplo, às vezes você passa por tantos problemas que você pensa que a sua vida é ruim. Não é. Isso são acontecimentos que acontecem na sua vida. A sua vida é outra coisa. É o seu respirar. Quem foi que deu a tua vida? Deus. Deus soprou nas narinas de Adão e ele se tornou uma alma vivente. Não é isso? Então, essa é a vida. É aquilo que você tem. Esse homem aqui, o que aconteceu? Naquele mesmo dia, Deus iria tirar a vida dele. Eu pergunto para você, onde é que está o seu coração se isso acontecesse hoje com você? Como é que ficaria os seus amigos, os seus parentes, os seus filhos? Se Deus pegasse e te levasse hoje, porque Ele é o dono da vida. Nós não sabemos o que vai acontecer com a gente daqui a pouco. A gente não sabe. Mas eu pergunto para você, se isso, presta atenção, se isso acontecesse com você nesse momento, você acha que você estaria bem com Deus ou você estaria distante de Deus? Onde é que estaria o seu coração nesse exato momento? Você tem a certeza da sua salvação? William, mas como é prepotência falar uma coisa dessa? Como assim? Você não lê a palavra de Deus? Você não sabe o que está escrito lá? Como é que você vem falar para mim que é prepotência saber se você é salvo ou não? Está escrito lá que quando você aceita Jesus Cristo, você recebe um selo de Deus. Esse selo se chama o Espírito Santo de Deus. Entende isso?
Como é que estaria a sua vida hoje se Deus falasse: chegou a sua hora, Irlando? Chegou a sua hora, Laudenir. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Então esse homem aqui, ele não pensava nessas coisas. Por quê? Porque o coração dele estava voltado para o dinheiro. Para onde é que está o seu coração? Sabe o que Jesus Cristo ele fala nessa parábola aqui? Ele está querendo mostrar para as pessoas sobre aquilo que realmente importa na sua vida. Para você prestar atenção, aonde é que está o seu coração? Não tem nada a ver com dinheiro. A parábola fala sobre dinheiro, mas o central dessa palavra, dessa mensagem, não é sobre o dinheiro. É onde é que está o seu coração. Às vezes você deixa de dar atenção para sua família, para sua filha, porque você está envolvido com uma terceira pessoa. Aonde é que está o seu coração? Às vezes você pede de Deus, sempre pediu de Deus, para você ter uma família boa, uma mulher compreensiva, um homem carinhoso, uma mulher carinhosa. Às vezes você tem isso na tua vida, ou já teve. Só que você começa a se envolver com outras pessoas, você começa a dar atenção para outras coisas e você vai deixando de lado a sua família. Você diz que a coisa mais importante que você tem é a sua família, mas você não dá atenção para os seus filhos. Você não para um minuto para conversar com eles, para dar uma instrução para eles. Deus diz: o filho é como uma flecha na mão de um arqueiro. Você para você treinar os seus filhos, para você ensinar as coisas para eles. Você para, pelo menos para você aprender. Não, William, eu estou envolvido no trabalho. Aonde está o seu coração, ali está o seu tesouro. Você chama a sua esposa para sair, vocês se divertem, vocês se dão mal. Não, William, eu não faço isso porque eu tenho umas gatinhas por aí. Não é só uma, não. Eu tenho algumas por aí. Rapaz, é uma ali, outra ali, outra ali. Então, mas você diz que a sua família é prioridade, né? Mas é prioridade. Mas as suas ações não dizem isso, né? Se as suas ações não dizem isso, logo você mesmo está se enganando. Você é uma pessoa insensata. Você é uma pessoa incoerente com aquilo que você diz ser. Onde é que está o seu coração? Olha, se você entender, se você tiver consciência disso que eu estou te falando, é um pouco pesado. Mas o que você faria se Deus fizesse a mesma coisa que ele fez com esse homem? Onde é que você estaria se de repente... Tem gente que ela não gosta de falar sobre morte. Toda pessoa, escuta isso, toda pessoa que não gosta de falar sobre morte, toda pessoa que não gosta de pensar sobre morte, é porque ela não lê a palavra de Deus e ela não tem relacionamento com Deus e nem com Jesus. Como é que eu posso te falar isso? Porque Deus ele fala sobre morte, ele fala sobre vida. E se você não entende sobre isso, é porque você não se relaciona com Deus. É simples isso que eu estou te falando. Eu não estou falando o que eu acho, não, tá? Eu não acho isso. Eu tenho certeza disso que eu estou te falando. Eu tenho tanta certeza que eu pergunto para você agora. Você já imaginou, por exemplo, se você desse o seu último respirar? Pá! Aonde é que você estaria? De repente. O que aconteceria com você? Você sempre foi uma pessoa que agradou a Deus? William, não, mas eu não conhecia Deus, mas depois eu me tornei reflexo de Jesus Cristo. Então você sabe, você aceitou Jesus? Você faz parte da família de Jesus? Quem é os que fazem parte da família de Jesus? Jesus Cristo ele diz que são aqueles que ouvem a palavra de Deus e praticam a palavra de Deus. Não basta você ouvir, não basta você acumular conhecimento na sua mente. Você tem que colocar em prática. Você tem que colocar em ação. Jesus Cristo ele diz que é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Às vezes você não consegue amar nem os seus. Você não consegue amar nem os da sua casa. Às vezes você não consegue nem se amar.
Jesus Cristo ele diz: são os que ouvem e praticam a palavra de Deus. Você fez isso durante a sua vida? William, não fiz. Eu não faço. Então, é um alerta para você. É um alerta para você. Compreenda isso. A parábola de Jesus Cristo, o rico e insensato. Eu quero terminar aqui falando para você analisar algumas coisas na sua vida. Comece a pensar sobre o que é sucesso para você. O que é sucesso para você? Comece a analisar o que realmente você veio fazer nesse planeta. Qual é o seu propósito de vida? Para que foi que você nasceu? Porque talvez hoje em dia você esteja fazendo coisas que não tem nada a ver com aquilo que você foi chamado. Você entende isso? Então, avalie o que significa a palavra sucesso para você. Eu já falei, sucesso é você cumprir aquilo que você nasceu para fazer. Sucesso é você fazer aquilo que você foi chamado, não é outra coisa. Não é ganhar na Mega Sena, não é ser a pessoa mais rica do planeta, não é. É você cumprir o que Deus mandou você cumprir aqui. Outra coisa, da mesma forma que esse homem rico começou a acumular riquezas, verifica na sua vida qual é a forma que você tem de fazer para você ajudar as outras pessoas. Para você não ser uma pessoa que gosta de acumular. William, eu não tenho dinheiro, mas você tem tempo. Você pode pegar o seu tempo e dedicar a alguém que às vezes precisa conversar, precisa de uma orientação, precisa melhorar o relacionamento dela. Para isso você precisa aprender sobre relacionamento. Você precisa aprender sobre coisas tanto para você como para você aconselhar. Mas dê o seu tempo para outras pessoas. Se você diz que não tem dinheiro, tem habilidades que Deus te deu, que você pode compartilhar com outras pessoas. Talvez você nem saiba disso, mas eu estou te falando, todas as pessoas recebem dons de Deus. E eu vou te falar uma coisa, quando você recebe, tanto faz, se é relacionado a dinheiro, se é relacionado a talento, é relacionado a qualquer coisa, Deus colocou na sua mão, você não multiplicou, o que acontece? Ele pega isso e coloca na mão de quem já tem. Quem é pobre, William? Fica pobre do mesmo jeito. Da onde é que você tirou isso, William? Parábola dos talentos, contada por Jesus Cristo. Um homem recebeu 1 talento, o outro recebeu 2, o outro recebeu 5. O que recebeu 5 correu e multiplicou, virou 10. O de 2 rapidamente também dobrou a quantidade. O que tinha 1 pegou e enterrou. Não fez nada, não multiplicou, ficou com medo. Talvez hoje em dia você seja uma pessoa que tem talentos, talento para falar, talento para administrar, talento para fazer coisas que um monte de gente não faz. Só que você tem medo. Sabe o que está acontecendo? Você está sendo tipo essa pessoa aqui, olha, que recebeu 1 talento. Se você não for fiel no pouco, Deus nunca vai colocar o muito na sua mão. Seja fiel no pouco. Plante, construa com esse talento aqui. Por quê? William, eu não faço nada. Eu sou uma pessoa procrastinadora. Eu tenho medo. Você tem medo? Jesus ele está dizendo na parábola dos talentos que Deus pega isso e coloca para aquele que já tem um monte, se você não faz nada. Isso é relacionado a tudo, na área espiritual, na área emocional e na área material também. Vale para tudo na vida. Isso é uma doideira que eu estou te falando, viu? Se você entender isso que eu estou te falando aqui. Mas hoje nós estamos falando sobre o rico insensato. Então comece a observar na sua vida os talentos que você tem. Você pode servir outras pessoas com os seus talentos, com os seus dons. Toda pessoa tem dons. Eu quero terminar a live de hoje falando um conselho de Salomão a respeito do dinheiro, para mostrar para você que Deus não tem nada contra o dinheiro. Mas onde está o seu coração, ali estará o seu tesouro. Qual é a raiz de todos os males? O amor ao dinheiro. Por que eu estou repetindo isso? Porque em alguns lugares por aí, eles ensinam para as pessoas nas igrejas
até raiva do dinheiro, que Deus não gosta do dinheiro. Quando se fala a respeito, Jesus no Sermão do Monte, bem-aventurados os pobres. Aí a pessoa vai lá e pensa, não é pobre de dinheiro, não, são os humildes de coração, a pessoa pobre de coração, humilde, aquela que não tem orgulho. Deus não tem nada contra a riqueza. Por quê? Porque Deus é rico. Como é que é o céu? Como é que é o céu? Deus fala. Como é que são as ruas lá no céu? De ouro. Aí você fala assim, mas ouro, William? Como é que vai ter ouro lá no céu? Não tem nada material, mas é para mostrar, é para ensinar que aquilo que você busca tanto aqui na terra, lá no céu, olha isso, você vai pisar naquilo que você tanto procura aqui na terra. Tudo tem um ensinamento. Por que as ruas são de ouro no céu? Porque quando você estiver no céu, você vai pisar, você não vai dar valor para coisas que você tanto procurou aqui na terra. Olha isso. Tem gente às vezes que se pergunta, mas por que Deus fala que as ruas são de ouro, jaspe e tal? Por causa disso. Por causa que as pessoas elas dão tanto valor aqui para uma coisa que para Deus não tem valor. Você entende isso? Então, para você entender que Deus ele não tem nada contra as pessoas ricas, Salomão ele diz o seguinte, eu vou terminar aqui com Provérbios 21, capítulo 21, 20. Salomão ele diz o seguinte, na casa do sábio há comida e azeite armazenados, mas o tolo ele devora tudo o que pode. Eu vou repetir. Na casa do sábio há comida e azeite armazenados, mas o tolo devora tudo o que pode. Às vezes você acredita que as pessoas ricas, elas têm obrigação de doarem o dinheiro delas para tirar as pessoas da pobreza. Deixa eu te falar uma coisa, toda vez que você ouvir uma pessoa falando que vai acabar com a pobreza, toda vez que você ouvir uma pessoa falando que ela vai acabar com a pobreza, entenda, essa pessoa ela não sabe o que ela está falando. Ela não sabe, ela não tem consciência daquilo que ela está dizendo. Eu vou te explicar por quê. Tudo aquilo que não está escrito na Bíblia, que as pessoas falam ao contrário daquilo que Deus fala, ela não sabe o que está dizendo. Não tem como alguém acabar com a pobreza no mundo. Jesus Cristo ele fala que os pobres sempre haverá no meio de vós. Pobre de dinheiro, pobre de espírito, todo tipo, pobre mentalmente, sempre vai ter. E isso não tem nada a ver com Deus, tem a ver com o ser humano. E por que não tem como acabar com a pobreza? Porque o mundo ele nunca vai melhorar. O mundo ele sempre vai piorar. Até chegar o final. Até chegar o fim. Deus ele diz que quando você olhar no céu e você vê um arco-íris, é para você se lembrar de uma aliança que Deus tem com o seu povo. E não se preocupa mais que ele não vai acabar o mundo em água. Ele vai terminar o mundo em fogo. Então, as pessoas que quando desceram na arca, até então nunca havia chovido na terra, nunca tinha caído água do céu. Por isso que as pessoas não acreditavam em Noé. Vai cair água no céu, vai inundar tudo. Nunca havia caído água do céu. Aí o que acontece? As pessoas, elas, depois que Noé desceu da arca, tudo, as pessoas elas iam ficar com medo da chuva. Aí Deus pegou e falou, não, eu não vou terminar o mundo em água, nunca mais. Vai terminar em fogo. Por que eu estou te falando isso? Eu estou te falando para você entender que o mundo ele não melhora, mas a sua família pode melhorar. A sua vida individualmente ela pode melhorar. Sabe por quê? Porque nesse mundo aqui nunca haverá paz. Não tem como ter paz nesse planeta. Por quê? Ele não pertence
a Deus. Não é Deus que age aqui nesse mundo. Quem age? O príncipe das trevas. Quando você entende isso daqui, você começa a prestar atenção a respeito que Jesus Cristo ele fala umas coisas a respeito da paz. Como, por exemplo, tem gente que pensa que Jesus Cristo veio trazer a paz para o mundo. E não é. Ele próprio fala a respeito disso. Eu não vim trazer a paz. Eu vim trazer a espada. É ele que fala isso. Tem gente que pensa que Jesus Cristo veio trazer a paz. Não. Ele veio falar a respeito do reino. Que o reino, ele existe dentro das pessoas. Só precisa você aceitar isso. Só precisa você ativar isso dentro de você. Aceita. Essa paz que excede todo o entendimento, ela não está no mundo. Ela vem de Deus para dentro de uma pessoa. Aí o que acontece? Escuta isso. Você tem paz, seu marido tem paz, seu filho tem paz, então vocês vão ser uma família que tem paz. Mas não é a casa. Eu vou chegar nessa casa e vou ter paz. Não, para onde você for, você não encontra a paz. A paz, ela só vai estar dentro de você. Entende isso? Mas voltando aqui para terminar. Salomão, ele diz, na casa do sábio há comida e azeite armazenado, mas todo tolo devora tudo o que pode. Eu estava te contando isso, que Deus ele não tem raiva de dinheiro. Sabe por quê? Porque o que deixa uma pessoa na pobreza é a falta de quê? De sabedoria. E aí tem vários tipos de pobreza. Salomão ele está falando aqui a respeito de pobreza de dinheiro mesmo. Ele está dizendo que quando uma pessoa é sábia, não falta comida na casa dela. Não falta comida. Só que o tolo, ele come tudo. Ele não guarda. Ele não aprende sobre dinheiro. Ele torra tudo. Ele come tudo. Quando você pega uma vaca, presta atenção nisso. Quando você recebe, por exemplo, você tem uma vaca e você dá uma vaca para uma pessoa rica, olha isso. Sabe o que ela faz? Ela está com fome, ela tira o leite da vaca, ela faz uma coalhada, ela dá um jeito de aprender como é que faz queijo, ela come o queijo, ela vende queijo para outras pessoas e faz o quê? Compra um boi. Para quê? Para cruzar com a vaca. Para ter um bezerrinho e ter outros e aumentar aquilo que Deus deu. Que foi o quê? Uma vaca. Isso é questão de mentalidade. Você pega uma pessoa do mesmo jeito, só que com mentalidade diferente, o que ela faz com a vaca? Ela convida toda a vizinhança, mata a vaca e faz um churrasco de 7 dias. Tô mentindo? Tô mentindo? Ela torra tudo, ela mata a vaca, até o mocotó dela ela faz um caldo para depois dos 7 dias curar a ressaca. Tô mentindo? Salomão diz, na casa do sábio há comida e azeite armazenados, mas o tolo devora tudo o que pode. Estou te mostrando isso para você ver que Deus ele não tem nada contra a riqueza. As pessoas, elas se vitimizam e às vezes elas querem colocar a culpa nas outras pessoas pela sua pobreza. Pobreza financeira, pobreza de mentalidade, pobreza de tudo, pobreza espiritual. Então, analise tudo sobre isso que nós falamos hoje. Hoje eu li para você a parábola do rico insensato contado por Jesus Cristo. Se você está aqui pela primeira vez, olha, dia de sábado, eu estou contando uma parábola, explicando aqui uma parábola sobre Jesus Cristo. Para você que me acompanha aí, tem vários vídeos gravados lá no YouTube. Nós já fizemos aqui, acho que deve ter umas 15 parábolas.
Deve ter umas 15 mais ou menos. Vai lá no canal, é só você clicar aqui, olha, nesse link que está bem aqui, tem uma argolinha, você clica aí e você vai ver que tem um menu, onde tem grupo VIP, acho que tem um curso lá também, meu, se você quiser adquirir, e tem também a foto do Instagram, a foto do YouTube. Basta você clicar lá e assistir os vídeos. Se fez sentido para você, deixa eu te falar uma coisa. Onde é que está o seu coração? Comece a observar o que é realmente importante na sua vida, porque às vezes você diz que é um cristão. Você diz que Jesus Cristo é tudo na sua vida, só que você não se dedica a aprender as coisas que ele diz. Você não se dedica nem a aprender como é que você vai fazer algo que você nem sabe que existe. Como Jesus é tudo na sua vida se você não sabe do que ele gosta? Você entende o que eu estou dizendo? Você tem que saber. Você tem que deixar de ser uma pessoa que é levada pelas palavras de outras pessoas. Como, por exemplo, tudo isso que eu te falei hoje faz parte do livro de Lucas. Qual é aqui o capítulo? Você tem que ir lá ler. Lucas 12, de 13 a 21. Parábola do rico insensato. Você tem que ir lá ler, refletir você sozinho para ver se isso que eu falei para você realmente condiz com aquilo que está escrito. Não pode ficar acreditando em tudo aquilo que as pessoas dizem por aí. Você tem que acreditar em quê? Naquilo que Jesus Cristo fala. Entende isso que eu estou dizendo? Então, eu convido você, sábado que vem, estar aqui às 20h10. Falo para você ir lá no YouTube assistir os vários vídeos que tem lá, falando sobre comportamento humano, falando sobre bloqueios emocionais, vários assuntos. Se você não conhece ainda, não conhece o meu trabalho, se dê. Eu não estou falando nem para você me dar a oportunidade, não. Estou falando para você se dar a oportunidade de entrar em algum vídeo e ficar por 5 minutos apenas. 5 minutos lá. Se trazer um conhecimento para você diferente, continua. Continua assistindo. Se interesse por coisas que realmente vão fazer diferença na sua vida. Tá bom? Vamos lá, deixa eu ler aqui os comentários de vocês. Espero que vocês tenham gostado da live de hoje. Segunda-feira. Eu quero desejar para você que você reflita sobre isso que nós falamos hoje. Onde é que está o seu coração? Eu quero que você reflita hoje se Deus pegasse a sua vida hoje, e hoje fosse o dia do seu último respirar, quando você fechasse os seus olhos, pá, aonde é que você acordaria? Aonde é que você estaria? Aonde é que está o seu coração? Ali está o seu tesouro. Jesus Cristo ele conta várias parábolas que existem 2 tipos de pessoas e essas pessoas vai chegar um dia que elas serão separadas. É Jesus Cristo que fala isso, não sou eu. É Jesus Cristo. Se você é cristão, é porque você diz que acredita em Cristo. Quem é Cristo? Jesus. Ele diz que vai haver uma separação de pessoas. Qual lado você vai estar? Quem faz parte da minha família são aqueles que ouvem e praticam a palavra de Deus. Eu desejo a você uma excelente noite de sono, que você possa dormir tranquilamente, que você possa ter uma noite maravilhosa, aproveitar o resto de noite ainda que você tem da melhor forma possível e que amanhã você acorde disposto, disposta a viver aquilo que Deus tem planejado para a sua vida. Que você possa ter um dia alegre, que você possa ter um dia em que realmente você coloque os seus talentos para o mundo. E que você deposite o seu coração naquilo que você nasceu para viver, naquilo que você foi chamado para viver. Não em coisas que as pessoas dizem que têm importância para o mundo. Quem ama o mundo não ama a Deus. Quem ama a Deus não ama as coisas do mundo. Tenha uma boa noite para você. Até a próxima, segunda-feira, às 20h, falando sobre outros assuntos. E no sábado, mais uma parábola. Tchau.